pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui hoje para a nossa segunda aula sobre Mindfulness, sobre atenção plena, com ideias e ferramentas para ajudar vocês nesse momento. A gente está passando por esses desafios na nossa sociedade e que são sempre momentos que nos convidam a gente aprimorar as nossas habilidades de resiliência, de equilíbrio emocional, de autoconhecimento. Então, a gente pode sempre ver, né, tudo o que acontece na nossa vida e na vida de todas as pessoas como oportunidades para a gente desenvolver habilidades, conhecimentos e formas de lidar com a vida que não estavam disponíveis antes. Nesse sentido, a gente está desenvolvendo durante essas aulas um conhecimento teórico em Mindfulness e também praticando juntos algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo. Então, caso vocês se sintam conectados com essa prática, caso vocês achem que isso faz sentido para vocês, se vocês conseguirem ir repetindo essas práticas que a gente faz aqui, um pouquinho a cada dia, 5, 10 minutos por dia, isso pode ajudar bastante, tá bem? Lembrando também que eu sigo à disposição de vocês, dá para pegar o meu contato aí, meu e-mail, e a gente pode conversar, tirar dúvidas específicas sobre a prática e conversar sobre o que mais vocês quiserem, tá bem? Vamos começar então? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é Mindfulness. Então, Mindfulness tem 4 características, 4 aspectos da prática. O primeiro é a capacidade de estar atento. Então, normalmente a nossa atenção, ela está distraída, então a gente está num modo de prestar atenção em várias coisas, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, ou num estado de embotamento, num estado de sonolência, de cansaço. No Mindfulness a gente vai praticar essa capacidade de atenção, estar atento e centrado naquilo que a gente está vivendo. A gente pode estar atento e centrado, mas em aspectos do passado e em aspectos do futuro. Então, em Mindfulness, a gente vai praticar essa atenção no momento presente. Quando a gente tem essa tendência de ficar muito preso nos aspectos do passado, isso é uma tendência de um humor mais depressivo. Quando a gente fica nesse exercício muito de ficar imaginando como as coisas vão ser, temendo o futuro, isso é um pouco o mecanismo da ansiedade. Então, nessa prática, a gente vai procurar trabalhar esse estado de atenção no momento presente. A terceira característica da prática é que ela, a princípio, ela é intencional. O que é intencional? Intencional quer dizer que a gente vai praticar esse estado de atenção. A gente vai procurar praticar isso algumas vezes por dia, quando a gente estiver sentado, quando a gente estiver nessa postura mesmo de meditação, mas a gente também vai praticar em outros momentos, quando a gente estiver lavando uma louça, quando a gente estiver fazendo uma tarefa, praticar esse estado de atenção no momento presente. Com o tempo, depois da gente fazer isso de forma intencional, isso vai se transformando numa forma automática da nossa mente trabalhar. Mas até que a gente consiga atingir essa habilidade, a gente precisa realmente da prática. E uma outra característica super importante da prática, que muitas vezes é o que nos tira desse estado de plena atenção, é a questão da aceitação à experiência presente. Muitas vezes, quando a gente está vivenciando as situações, a gente está julgando, ou a gente está criticando, ou a gente está insatisfeito de alguma forma com o momento presente. Eu queria estar numa casa mais confortável, eu queria poder voltar às minhas atividades. A gente sempre fica nesse estado de julgamento e de não aceitação da experiência presente. Isso é muito comum, né? E quando a gente está praticando Mindfulness, o objetivo não é que a gente seja passivo e que a gente aceite tudo sem querer mudar as coisas que nos acontecem, de forma nenhuma. Mas a questão é a gente estar aberto, a gente estar curioso, a gente vê as coisas que estão acontecendo com todas as características que ela tem, sem tentar negar aquilo.
E a partir desse estado de abertura, de curiosidade e não de crítica, a gente vai poder ter mais clareza sobre aquilo que é possível ser mudado, e aí sim a gente vai se movimentar para mudar, aquilo que não é possível mudado, e aí a gente tem que simplesmente aceitar. Né? E a gente tem que ter essa sabedoria de discernir entre aquilo que é possível a gente ter alguma ação sobre e aquilo que não é possível. Então é esse estado que a gente vai praticar. Então, resumindo um pouco o que a gente falou, a atenção plena ela tem essas duas asas, ela tem esses dois eixos fundamentais. Primeiro é a consciência no momento presente. Estou com a minha mente num estado de alerta, num estado de clareza e de estabilidade. E o segundo é a equanimidade, que é essa busca por esse estado de abertura, de equilíbrio, de relaxamento. Né? Um relaxamento e uma tranquilidade que tem por base um contentamento e uma satisfação. Essa é a nossa prática, né? Porque é difícil a gente conseguir ter esse estado de atenção. E por isso que praticar esse estado de atenção é tão benéfico, porque não é um caminho comum do nosso posicionamento interno. Se a gente conseguir, então, trabalhar essa consciência no momento presente e a equanimidade, esse contentamento, a gente tem como consequência uma regulação maior dos nossos aspectos físicos e emocionais. O que é regulação? Um gerenciamento, um equilíbrio melhor sobre esses dois aspectos. Então, qual é o nosso caminho frente às emoções? Frente às situações que a princípio não são desejáveis para nós, né? O primeiro ponto é a gente reconhecer o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tenta escapar daquilo que está acontecendo, negando ou exagerando. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento. É esse olhar com abertura e curiosidade para aquilo que se dá em determinado momento. Um segundo ponto é a gente permitir que a experiência esteja ali, exatamente como ela é. Sabe que muitas vezes, por exemplo, quando a gente está sentindo uma dor, a gente tensiona o corpo inteiro para tentar não sentir aquela dor. A tensão no corpo não vai fazer com que a dor diminua, mas há essa tendência da gente tensionar como uma tentativa de escapar daquilo. Um terceiro ponto é investigar com gentileza. Então, a gente reconheceu que aquilo está presente, a gente permitiu que a experiência estivesse ali, exatamente como ela é, e agora a gente vai procurar investigá-la, procurar olhar todos os aspectos envolvidos naquele fenômeno. Finalmente, a gente vai trabalhar com uma natural consciência que vem da não identificação com a experiência. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente sente raiva por conta de alguma situação, a gente não é aquela raiva que a gente está sentindo. Aquela raiva é algo que vem e da mesma forma que aquela emoção chegou, ela se vai. A gente tem várias emoções, como se fossem ondas do mar, que surgem na nossa experiência. Todas elas chegam, permanecem durante um tempo e se vão. Mas existe algo que segue, que é a nossa consciência. A nossa consciência não é atingida por aquilo que a gente vivencia. A gente não é totalmente identificado com aquilo que a gente vivencia. E a gente precisa praticar esse olhar, como se a gente estivesse no meio de um campo de futebol. E quando a gente está identificado com as emoções, é como se a gente fosse um jogador. A gente está jogando, a gente está ali querendo vencer a qualquer custo, sentindo os outros presentes, pensando na estratégia. Quando a gente pratica a atenção plena, a gente segue no jogo, só que a gente vai para a arquibancada. A gente dá um passo de distanciamento da situação, se mantendo ali, mas se observando. Que bacana, está acontecendo um jogo, essa é a situação presente, eu estou vivenciando isso, mas eu não sou isso só. Esse é o jogo que eu estou jogando agora, depois eu vou jogar outro jogo e vão existir outras relações e vão existir outras experiências. Então, essa não identificação é fundamental. Uma outra imagem que a gente usa
até para fazer um link com essa foto, né, com essa imagem que está aí no slide, e a imagem das nuvens. Então a gente pode entender que as nossas emoções, as nossas vivências, as nossas relações, as dificuldades e as alegrias que a gente passa são como nuvens num céu claro. A nossa mente é esse céu amplo e claro, é esse espaço onde cabem tantas e tantas experiências. E cada experiência é como uma nuvem. Às vezes as nuvens estão claras, às vezes o céu está tomado, mas mesmo nos dias que o céu está tomado e escuro, nunca deixa de haver o céu amplo e claro por trás dessas nuvens. Então essa não identificação ela é fundamental para a gente conseguir esse equilíbrio maior da nossa mente, consequentemente do nosso corpo. É super importante nesse processo a gente procurar reconhecer as nossas emoções em primeira pessoa. O que é isso? É a gente ter a consciência direta do que o nosso corpo e da nossa mente estão dizendo em determinada situação, frente a determinada experiência. Por exemplo, num acesso de raiva, de irritação, como que meu corpo está se sentindo frente a isso? Como que minha mente está se sentindo frente a isso? O que está acontecendo comigo? Essa é uma compreensão pessoal. Não tem como a gente fazer uma aula de o que é a raiva, como a raiva se expressa. Em cada pessoa, essas emoções elas vão se expressar de uma forma diferente. Cada pessoa sente, experimenta o mundo de uma forma peculiar. Por isso que o conhecimento das emoções, esse reconhecimento, ele precisa ser ensinado de dentro para fora. Ele precisa ser experienciado por cada um de nós. Cada um de nós tem esse trabalho, tem essa tarefa, tem esse caminho de entrar em contato com as suas emoções, de entrar em contato com os seus sentimentos, de reconhecer isso. Esse é um processo de comprometimento, né? Um comprometimento ativo com o processo da gente observar, da gente reconhecer essas emoções e da gente identificar isso. Quando a gente identifica, quando a gente consegue dar nome para aquilo que a gente está sentindo, para aquelas emoções que estão presentes, isso ajuda muito no nosso processo de elaboração dessas emoções. Muito bem. Agora eu queria trazer para vocês uma frase do Viktor Frankl, para a gente refletir um pouquinho. O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra judeu que viveu alguns anos num campo de concentração. E foi muito interessante porque ele, por já ser alguém interessado em compreender as emoções e os pensamentos das pessoas, ele seguiu fazendo essas pesquisas dentro do campo de concentração. Então ele observou pessoas passando por situações limites, assim, né? E ele seguiu observando o que faz essas pessoas seguirem vivas, o que faz elas seguirem motivadas, o que faz elas seguirem minimamente bem emocionalmente. E ele fez um trabalho muito minucioso sobre isso. Muito interessante o trabalho dele. E tem uma frase dele que diz o seguinte: entre o estímulo e a reação há um espaço. Neste espaço está nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, o que é isso? O que seria o estímulo? Então, entre o estímulo de alguém que me xingou, de alguém que fez algo que me ofendeu, esse é um estímulo. E existe uma reação a isso. Eu posso xingar de volta, eu posso ficar magoada, eu posso chorar, eu posso falar mal dessa pessoa, eu posso fazer várias coisas como reação. Entre esse estímulo de alguém ter me magoado e a minha reação de fazer alguma coisa em resposta a essa atitude, tem um espaço. Normalmente, a gente não percebe esse espaço. E a gente reage às situações que nos acontecem e às emoções que surgem de forma automática. Então, com a prática de mindfulness, com a prática de reconhecimento das emoções, de estar em contato consigo mesmo, a gente vai identificando esse espaço. E a gente vai percebendo que existem formas mais e menos interessantes de reagir. E a gente pode ir aos poucos tendo mais liberdade na forma como a gente reage a toda e qualquer situação que acontece com a gente.
Então aqui a gente tem um diagrama que explica um pouco essa relação. Então, quando a gente não tem a prática de atenção plena, quando a gente não tem esse cultivo do nosso espaço interno, a gente tem os estímulos, a gente tem as situações que nos incomodam, que nos comovem de alguma forma, e a gente tem as respostas acopladas. Com a prática, a gente tem os estímulos, a gente tem esse espaço amplo, esse céu dentro de nós, que nos ajuda a perceber que frente ao mesmo estímulo existem várias respostas possíveis, e aí a gente tem uma resposta que muitas vezes pode ser mais adequada, mais saudável àquele estímulo que foi trazido. E quais são os benefícios, gente, da gente fazer essa prática de atenção plena? Então tem vários estudos, todos esses benefícios que eu estou citando aqui, eles são baseados em mais de 30 anos de pesquisa da neurociência, principalmente nos Estados Unidos, sobre os benefícios dessa prática. Então a gente tem melhora na atenção, na concentração, a gente tem uma melhor performance frente aos objetivos, né, das tarefas que demandam atenção. A gente tem uma melhor autorregulação emocional, manter o equilíbrio emocional. A gente também consegue desenvolver com essa prática uma maior empatia, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o outro no mundo dele. E também de calma, de diminuição da ansiedade, de aumento do relaxamento, mesmo quando a gente está vivendo uma situação de muito estresse. Então são benefícios aí super importantes no momento de vocês, né, frente aos desafios naturais dessa fase de vestibular e de pressões acadêmicas, e frente também, especialmente, a esse momento mundial que a gente está vivendo, né? E para toda a vida, a gente vai ter sempre desafios nos esperando. Se a gente consegue cultivar um estado interno de maior abertura, clareza e equilíbrio, isso vai ser sempre um diferencial e algo que realmente pode fazer diferença na nossa qualidade de vida. Muito bem, então agora a gente vai fazer um breve exercício para praticar um pouquinho isso que a gente falou. Então vamos nos sentar numa posição confortável. Você pode sentar no chão ou você pode sentar numa cadeira. O importante é a gente deixar as costas retas. Então a gente vai fechar os olhos. Se você preferir, pode deixar os olhos semiabertos. Eu vou tocar uma vez o sino para começar e ao final da prática eu toco novamente para a gente terminar. Então, repousando as mãos sobre os joelhos, acomodando bem o corpo, relaxando o corpo. Vamos procurar observar por alguns instantes a nossa respiração. Procurando observar agora aonde você sente a sua respiração. Onde fica mais nítida essa sensação. No nariz, ou na boca, ou no abdômen, ou no tórax. E faça algumas respirações com a consciência nesse lugar onde a respiração fica mais nítida. Deixe que sua atenção repouse na sua respiração.
Imagine agora, por um momento, alguma situação que te deixou com muita raiva. Uma discussão com um amigo, alguma briga, alguém que discordou, alguma situação em que alguém discordou de você. Imagine a sua reação típica. Qual seria o seu piloto automático nessa situação? O que você diz, como você age, se você se altera, se você grita. Observe se depois dessa situação você se arrepende de alguma coisa. Imagine se tendo alguma dessas reações. Agora volte, imagine a situação novamente. Mas volte ao ponto um pouco antes da sua resposta. Primeiro observe aonde você sente a raiva no seu corpo. Observe os pensamentos associados a essa raiva. São pensamentos de vingança, de ódio, de mágoa, de decepção. Você pode observar tudo isso como se estivesse simplesmente assistindo. Observando como eu estou chateado, meu peito está apertado, como meu corpo está tenso. Dando esse espaço para perceber todas essas coisas, com esse tempo de observar tudo aquilo que está acontecendo, você cria um espaço entre a situação e sua reação típica. Normalmente a situação e a reação acontecem tão rápido que a gente não tem esse espaço. É como se elas estivessem coladas. Mas quando você se conscientiza de uma situação, você pode criar esse espaço suficiente entre a situação e a reação, para que a reação se torne uma resposta, uma escolha ponderada, uma escolha mais calma, uma escolha com um resultado melhor. Então, na prática da atenção plena, a gente vai cultivar essa capacidade de observar uma situação ou uma emoção. A raiva, o medo, o ciúme, a tristeza. Com essa prática da gente parar para observar essas coisas, a gente começa a conhecê-las e a responder a elas de uma forma diferente. Procure praticar isso da próxima vez que você for tomado por uma emoção que te mobilize. Muito bem, pessoal. Então esse foi o convite da prática de hoje. Depois vocês me contem como é que foi essa prática para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Boas práticas e até a próxima. Tchau, tchau.